Ah, não, acho que esse texto é mais infantilizado, então é para as crianças. Ah, esse texto é científico, é pesado, então ele é para adultos, tá? Então, isso é uma pergunta fácil, mas que eu vejo que gera muita dúvida. Então, tô tentando esclarecer para vocês. Será que a autora escreveu as histórias exatamente como viu? Por quê? E aí essa aqui é uma pergunta de resposta pessoal. Você vai dar a sua impressão, baseada no que você leu no texto e baseado no que a gente leu lá, lembra, nos contos populares? Lembra o que a gente leu aqui nos contos populares? Se você precisar, ler de novo, né? Para saber mais. E aí você consegue responder essa questão. Questão 3, desculpa. No decorrer do texto, por meio das ações dos personagens, podemos conhecê-los um pouco melhor. Relacione cada personagem com a sua característica. Característica a gente aprendeu lá nos adjetivos, lembra? Lá nos adjetivos o que são características? Então vamos lá. Você vai fazer o compadre rico e o compadre pobre. Que característica cada um tinha? Ah, o compadre rico era honesto, ou o compadre rico ele era gentil. Você vai entender o personagem e aí vai colocar A para a característica que te remete ao compadre rico e B para que te remete ao compadre pobre, tá? Porque essas características são importantes para o desenvolvimento da história. Aqui tem uma pergunta importante, uma pergunta que você só vai conseguir responder se você compreendeu o texto de forma ampla. Se você não compreendeu, você não vai conseguir responder essa pergunta. Então, às vezes, vai ter que ler mais uma vez para entender. Por que essas características são importantes para o desenvolvimento da história? De repente, ele ser honesto fez com que a história tivesse um desfecho. De repente, ele ser maldoso levou a ele a uma determinada ação. Vai lembrando do que aconteceu no texto e do que a professora está falando, que aí vocês conseguem responder aqui. Parece uma pergunta difícil, mas não é, tá? Releia o trecho do conto que é 5. Releia o trecho do conto que apresenta uma característica do compadre rico. Mas, como era muito metido a engraçado, resolveu pregar uma peça no pobre. Essa característica do compadre rico é positiva ou negativa? E por quê? Tá? E aqui você colocou metido e engraçado. Essas são as características, tá? Essa característica do compadre rico é positiva ou negativa? E aí vocês vão falar essas características referente ao texto. Se referente ao texto, ela é positiva ou negativa, não referente ao que você acha, não é a sua opinião. Dentro do texto, o que aconteceu com essas características dele? Foi positivo ou foi negativo? E aí você responde. Por enquanto é só de língua portuguesa, do nosso livro, né, didático Crescer. E a gente vai passar para matemática. Pessoal, uma dica, tá? A professora às vezes fala um pouquinho rápido por conta do tempo do vídeo e tal. Se vocês estão fazendo atividade, vai pausando, tá? Escuta tudo, aí volta, assim, escuta a matéria, escuta tudo que eu tô falando de língua portuguesa, daí dá uma voltadinha e vai pausando por partes. O vídeo dá pra fazer isso, tá? Pra vocês conseguirem irem acompanhando. No livro de matemática, nosso livro de matemática do 4º ano, a gente vai trabalhar a página 79, lados paralelos ou não paralelos, né? O primeiro lugar, para a gente conseguir trabalhar aqui, a gente precisa de saber uma coisa básica. A professora, na aula passada, ensinou para vocês o que era polígonos, né? Polígonos, eu vou reconhecer quando uma figura ela é um polígono ou não, quando ela é plana, fechada, simples, e os seus lados são segmentados de retas. Então, lá tinha uma figura de um coração. Um coração é um polígono? Não, porque tem curvas, né, na sua volta. Então, olhando aqui, não é um polígono. E hoje eu vou ensinar para vocês o que são paralelos. Lados paralelos são duas retas que não se cortam nem se cruzam. E vão na mesma direção e na mesma distância. E aí, a gente vem para duas figuras que tem aqui no livrinho da gente. Lá em cima, eu tenho um retângulo, tá?
Nesse retângulo, eu tenho duas retas que são paralelas. Aí você fala, mas como assim, professora? Tem 4 retas nesse retângulo. Mas quando eu falo de paralelas, eu tenho aqui, ó. Esta aqui, que é paralela com esta aqui de cima, são retas que elas estão indo, tá vendo que elas estão indo para a mesma direção, do mesmo, né, e na mesma distância. E essas duas aqui, ó, são outras duas paralelas. Então, eu tenho 2 pares, né, de paralelas. Na outra figura, olhando aqui, ó, eu não tenho paralelas. Então, essa reta e essa aqui de cima estão indo para direção opostas, e as do lado também. Então, eu não tenho nenhuma paralela nessa reta aqui do lado. Deu para entender? Depois eu deixo aqui embaixo a definição de paralela, tá? Escreva a quantidade de pares. Então, lembra que eu falei aqui eu tenho 2 pares de paralela? Eu tenho 1 que é paralelo, 2 que é paralelo. Não são 1, 2, 3, 4. Eu tenho 2 pares de paralelos. Deu para entender? Então, embaixo vocês vão escrever. Escreva a quantidade de pares de lados paralelos em cada figura. E aí, a gente vai olhar para as figuras, entender se elas... Pode ser que não tenha, então é 0. Não tem um lado paralelo. 0, tá? Pergunta 2. Nos pares de lados paralelos que você identificou, a distância entre eles é sempre a mesma? Qual a distância em centímetro entre as retas paralelas indicadas na figura abaixo? Então, a gente tem aqui a figura da régua, tá? E a gente tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual que é a distância em centímetros? Deixa eu só pegar um outro livrinho aqui. Na régua, já tem me indicando. Eu tenho um traço aqui, outro traço aqui. Qual a distância de um traço para o outro? Já vai me indicar o valor, né, da distância das duas retas paralelas. Deu para entender? Façam esses 2 exercícios e até amanhã.